Rumble, galera. O Rumble, o canal ele vai ser dedicado exclusivamente a Star Wars, em que no começo vai ser vídeos simultâneos no YouTube e também lá no Rumble. E convido todos a se inscreverem lá, ativar o sininho, deixarem like nos vídeos e também, se possível, compartilhar os vídeos com os seus amigos, galera. O link do canal no Rumble está aqui embaixo na descrição do vídeo. E fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e aqui a gente vai continuar as reviews de The Mandalorian. Mais especificamente, né, faltam 2 episódios, vou gravar os 2 separados mesmo, tá? Porque pra mim fica melhor desse jeito assim, né? Mas assim, eu vou tentar gravar logo tudo nessa semana pra já deixar The Mandalorian livre de tudo. Então essa semana vai sair o 7, vai sair o 8º. Vou tentar gravar logo também o episódio 3 de Ahsoka, sim, né? E galera, eu tô pensando em voltar a fazer lives, né? Mesmo, tá? Só que diferente do tempo que eu fazer live só jogando, dessa vez vai ser live da gente comentando de debates, né? O canal vai ser mais pra isso mesmo agora, tá? Live de debate, né? Live comentando as coisas do tipo, ao invés da gente ficar só fazendo aqui um joguinho aqui agora. Vai ter live de jogo, vai. Mas vai ser mais as lives assim. Então, é isso, tá, galera? É isso. E bem, né? O episódio ele começa simplesmente com a Elia Kane, né, por meio de um droid sonda, contactando o Moff Gideon com as novidades que ela tem para trazer, né? Porque agora esse episódio meio que confirmou já o começo dele que a Elia Kane era nada mais ou menos que uma espiã, mas já estava muito subentendido que ela era uma espiã da Nova República para o Moff Gideon. Ela trazia informações para o Moff Gideon e o Moff Gideon trazia as informações para o Conselho das Sombras. Para quem já leu os livros, né, do canon da trilogia Marcas da Guerra, a gente sabe que existia um Conselho das Sombras lá, mas esse Conselho das Sombras ele foi dissolvido, né? Mas o Conselho das Sombras foi dissolvido e depois voltaram, né? Eles tinham como líder, né, na época antes da Batalha de Jakku, que foi depois dessa batalha que o Império se rendeu, né? Assinaram um termozinho de rendição lá. Eles tinham como líder o Gallius Rax, né? Ele fundou esse Conselho, né, das Sombras, ele foi o primeiro líder. E depois o líder está sendo o Grande Almirante High Sloane, mais conhecido como Proxy, né? Esses dois foram os líderes dos Conselhos da Sombra, né? Mas depois, né, antes da Batalha de Jakku, e depois da batalha, e a gente descobre que esse conselho, ele, depois de ser dissolvido, foi fundado um novo Conselho das Sombras, né? Conselho das Sombras que estão com um projeto chamado Necromante, que é basicamente um feiticeiro, tá? Se a gente traduzir literalmente, o projeto Necromante ele é um feiticeiro. E cara, esse projeto Necromante seria para o quê? Pro Palpatine, pro Snoke? Eu acho que seria relativamente ao Palpatine, tá? Porque o Snoke ele já era meio que um clone do Palpatine, certo? Só que um clone mal feito, um clone imperfeito do Palpatine. Então, o Snoke era esse cara, um clone imperfeito do Palpatine. Mas, bem, então seria nada mais ou menos que pro Palpatine mesmo, sacou, né? Esse projeto Necromante de que eles falam. E assim, galera, a gente dá para identificar pelo menos 2 membros do Conselho das Sombras. Um é o Gilad Pellaeon, né? Que a gente descobre que ele estava, né, no cerco de Lothal, né, liderado pelo Almirante Thrawn, que o Ezra fez aquele tudo sacrifício. Isso que a gente até tá com a expectativa de saber o que aconteceu com eles na série da Ahsoka. E Ahsoka, né? Então o Pellaeon tava com o Thrawn, né, no cerco de Lothal. E também o Pellaeon no Legends, ele é um personagem muito importante, porque porque ele é tipo o braço direito do Thrawn no Legends, sacou? O Gilad Pellaeon ele era o braço direito do Thrawn
na trilogia Tron Legends, né? Muito interessante, né? A gente está trazendo, né, elementos, né, da trilogia Tron de volta. Conselho das Sombras, Dillard Pelaeon, e ainda eles mencionam o Almirante Tron, o Grão Almirante Tron, no caso, como o herdeiro do Império. Estamos preparando o terreno aos poucos para a volta do Grão Almirante Tron. A minha cabeça é Almirante Tron, mas o certo, né, a patente certa dele é Grão Almirante Tron. Não podemos esquecer disso. O nome certo é Grão Almirante Tron, né? Que tem rumores, né, na galáxia sobre a volta dele, inclusive, né? E como o Tron ele seria um dos líderes, né, do Conselho das Sombras, então, por ser nada mais nada menos que o herdeiro do Império, né? E até faz sentido, o Tron era ser o herdeiro do Império, né? Um cara que tem alta patente, né? Grão-almirante, cara, é uma alta patente, inclusive, né? Então faz sentido ele ser denominado herdeiro do Império, né? E a Ahsoka, né, tá com essa expectativa também para apresentar ele e a história e meio que adaptar a trilogia Tron, basicamente, né? Por isso que tem essa questão herdeiro do Império. Para quem não sabe, herdeiro do Império é o nome de um dos livros da trilogia Tron. Então, por isso que tem essa meio que referência, sabe? E tirando e depois do Dillard Pelaeon, a gente tem nada mais nada menos que Brandon Hux, né? Brandon Hux, ele é um dos caras que, cara, é bem importante para a Primeira Ordem, porque ele foi um dos caras que cabeceou o projeto da Primeira Ordem, né? Até a sua morte. Tipo, ele fez bastante coisa para a Primeira Ordem. Ele meio que ele era o rebelde, ele se uniu ao Conselho das Sombras, essas coisas, né? Ele se juntou aos dois Conselhos da Sombra, no caso, o Brandon Hux, né? Ele foi o responsável, né, por erguer a Primeira Ordem, né? Erguer, no caso mesmo, sabe? Subir a Primeira Ordem, recrutamento de soldados. Ele ficou responsável principalmente por essa parte militar, né? O Brandon Hux, ele é um dos cabeças desse projeto da Primeira Ordem, para quem não sabe. E ele é o pai do General Hux. Lembrando, o Brandon Hux não é o General Hux. O Brandon Hux é o pai do General Hux. O nome correto do General Hux é Armitage Hux. Mas a gente gosta de chamar de General Hux, né? Então, cara, é uma coisa interessante, né? Ele meio que estudou, né, como os Jedi sobreviveram por tanto tempo, né? E decidiu pegar algumas coisas da filosofia do Jedi, como, por exemplo, capturar crianças, né? Para doutrinar elas desde cedo, doutrinar elas nos caminhos doutrinar ela nos caminhos da Primeira Ordem, do Império, né? Inclusive ele que meio que pegou a Phasma, né? Recrutou ela para a Primeira Ordem. Foi o Brandon Hux que fez isso. E, cara, é interessante essa criação de terreno, né? Eles estão criando terreno para a volta do Tron, né? Tron que já tem sua volta praticamente confirmada em Ahsoka, né? Tendo até aparecido em trailer, essas coisas. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Então, galera, saindo do Conselho das Sombras, né? A gente comenta aqui que, cara, eles mostraram demais. Depois de praticamente juntar os Mandalorianos, meio que criar uma sociedade mandaloriana. Depois de juntar os Mandalorianos, criar uma sociedade mandaloriana, eles não pararam e simplesmente, cara, decidem ir até o planeta de Mandalor e decidiram recrutar os Mandalorianos piratas. Pois é, queriam mostrar até demais, Mandalorianos piratas. Eu achei essa ideia um pouquinho diferente, um pouquinho interessante, né? Mas, eu vou dizer, eles queriam mostrar demais esses Mandalorianos, certo? Pois é, queriam mostrar demais. Decidem ir até Mandalor para recuperar o seu planeta natal e até a Grande Forja, né?
E assim, durante esse caminho até a Grande Forja, a gente descobre que a Bo-Katan, ela meio que se entregou, né, pra que parassem de lutar para que o Império parasse de lutar contra os Mandalorianos, né, durante o cerco de Mandalore, né. Ela se entregou, né, pro Moff Gideon, e o Moff Gideon, se aproveitando disso, tubou o Darksaber, né. Porque o mesmo cara que fala que o Darksaber só pode ser conquistado em combate, né, ele não conquistou o sabre em combate? Pois é. Ele mesmo ficou falando isso, né, no finalzinho da segunda temporada, que o Darksaber só pode ser conquistado em combate. Mas, dado aos depoimentos de Bo-Katan, não foi meio que foi em combate. Ela que se rendeu. Ela que se rendeu ao Moff Gideon, e o Moff Gideon se aproveitou, né? Claro, né? Vilão tem dessas coisas. Claro, tem vilão dessas coisas mesmo, tá? Se aproveitar, né? Ficar aí se gabando, né? Ficar falando um monte de coisa e tal, né? Vilão tem dessas coisas mesmo, como o Moff Gideon, né? Eu só achei um pouco bizarro, né? Que o Moff Gideon, ao invés de não conquistar o Darksaber em combate, né? Foi meio que foi em combate mesmo, tá? Porque teve o cerco de Mandalore, mas tem que ser um combate tipo do 1 contra 1. Não um combate tipo uma batalha grande, assim como foi o cerco de Mandalore, né? Então é revelado isso pra gente, né? E depois, cara, eu acho bem interessante eles deixarem uma ressalva de que a Bo-Katan não está sendo líder só pelo Darksaber, e sim pela sua liderança, pelo seu caráter, né? A gente vê que, por exemplo, a Bo-Katan está sendo bem aceita até pelos Filhos do Olho, né? E esses que a Armeira falou que ela era meio que uma maldição, sei lá o que, nesse sentido, né? A gente vê o próprio saído isso da boca do próprio Mando, de que ele segue ela, independente do Darksaber, de que a canção dela ainda não foi escrita, mas que ele vai ajudar a Bo-Katan a escrever essa canção nesse sentido, né? Então tá querendo deixar subtendido pra gente de que a Bo-Katan, ela não tá sendo líder só pelo Darksaber. O Darksaber é uma coisa apenas simbólica. Ela está sendo líder por merecimento mesmo, tá? Porque ela demonstrou liderança, ela demonstrou caráter, demonstrou respeito aos Mandalorianos. Tanto os Mandalorianos do Axil, o outro grupo lá, o ex-grupo o grupo que abandonou a Bo-Katan antes, né? Tanto o grupo dos Filhos do Olho. Então, eles estão demonstrando isso, né? Tanto que a Armeira até pede pra Bo-Katan até tirar o Darksaber, né? Claro que isso foi mais na intenção. Darksaber não, capacete. Claro que isso foi na intenção. Isso foi na intenção de juntar o grupo dos Mandalorianos, a sociedade Mandaloriana nesse sentido. Mas isso também serve para mostrar que a Bo-Katan ela é líder, cara, para os Mandalorianos, não só por conta do Darksaber. Que o Darksaber é só uma coisa simbólica, assim, né? Então, cara, uma coisa que eu acho uma coisa que me intrigou muito, cara, foi como eles foram correndo até. Foi a forma de como eles ficaram correndo, né? Até a Grande Forja, nesse sentido, ficaram correndo depois do Mando praticamente ser capturado. Isso me entregou bastante, né? E cara, eu sinceramente não senti muito impacto na captura do Mando, não. Por que eu não senti tanto impacto assim? Porque, cara, esse episódio, como eu vou falar aqui pra vocês, é um episódio muito meio desorganizado. Eu achei um pouquinho bagunçado no sentido de que eles jogaram muitas informações. Sim, eu achei muito bagunçado porque foram muitas informações, como o Selho das Sombras, os Mandalorianos, tá? Recrutamento, né? História de como Bo-Katan perdeu o Darksaber, muita coisa mesmo que eles colocaram. Então, acaba que você vai perdendo um pouco o impacto da cena. Mas que, cara, eu temi pela vida do Mando nessa cena, né? Temi mesmo pela vida do Mando na cena que ele foi capturado.
né? E, cara, no momento que elas tentam fugir, o Pazuzu simplesmente decide se sacrificar, né? Sendo morto pelos guardas praetorianos, né? Então, sendo morto também pelos guardas praetorianos. E, cara, esses guardas praetorianos, eles têm um visual que, por mais que as armas fossem iguais do episódio 8, né? O The Last Jedi, Os Últimos Jedi. Chame como quiser o episódio 8. Chame como quiser. O visual deles é o misto dos guardas imperiais da época do Império com os guardas praetorianos da Primeira Ordem. É um misto, tá? O visual deles é praticamente um misto, né? Então o Paz Vizsla, ele decide se sacrificar, tá? Enfrentando os guardas praetorianos para que o restante dos grupos mandalorianos fugissem, tá? E assim, cara, a armadura dos novos Stormtroopers, né? Que tem até mochila jato, né? A famosa mochila jato. Elas são um pouquinho parecidas com as armaduras dos Mandalorianos Imperiais do Gar Saxon. São um pouquinho parecidas, sim. Será que são realmente Mandalorianos mesmo, tá? Eu acho que possivelmente não. Acho que são Stormtroopers mesmo, tá? Uma nova leva de Stormtroopers. Eu acho que não. Foi bem interessante o visual novo desses Stormtroopers, né? É até interessante eles terem sido baseados, né, nos Mandalorianos, né? Porque envolve muito uma temática mandaloriana. Foi bem interessante mesmo, bem interessante. Gostei. Gostei. Muito interessante mesmo, tá? E assim, cara. E agora temos também os Dark Troopers, né? Dark Troopers também que apareceram agora com a armadura de Beskar, tá? Que até a armadura do Moff Gideon tá de Beskar. Uma nova leva dos Dark Troopers, né? Que foi um projeto, né? Que começou com exoesqueleto, depois ficou evoluindo, né? Os que o Luke Skywalker enfrentaram foram simplesmente droids, né? Só que droids bem fortes, né? Que não tem mas não tão fortes quanto o sabre de luz. Agora que o Beskar ele é resistente ao sabre de luz, então os droids eles têm uma resistência. Os Dark Troopers eles têm uma certa resistência ao sabre de luz, né? Agora que eles têm Beskar, né? Junto com o Moff Gideon. Muito interessante também, cara. É muito interessante, né? Inclusive, né? O Moff Gideon, a gente descobre que ele tem meio que um projeto em particular sobre clones, né? A gente meio que dá uma descobrida, né? Parece que são clones que misturam, né, um pouco a clonagem caminoana com Jedi, né? E até com um pouco de Mandalorianos também por conta do Beskar, né? Bem interessante isso. Bem interessante. Eu achei bem interessante, né? É um interessante, só que assim, eu acho que eles não são tão perfeitos assim nesse sentido, porque assim, cara, clonar sensitiva à força, cara, clonar com uso da força dá sempre errado. Pelo menos isso no Legends. Vamos ver no canon como é que vai dar isso aí. E bom, cara, uma coisa que eu até que gostei um pouco do Groguinho, né? Pra encerrar aqui o vídeo, né? Eu até que gostei do Groguinho, né? No IG-12, né? O famoso IG-12. Groguinho voltou por conta disso, né? Ele se encaixou muito bem, cara. Principalmente por conta do sim e não. Sim e não. Sim, não. Cara, eu gostei bastante, cara. Eu ri muito na hora, mano. É uma fofura, cara, que do Grogu ficar apertando sim, não, que, cara, eu fiquei um pouquinho emocionado, sabe? Só por conta da fofura mesmo, cara. Me convenceu, sim, não, né? Foi uma coisa um pouquinho meio genérica, sim, tá? Foi um pouquinho meio genérica, mas o sim e não do Grogu me convenceu. Me convenceu bastante. Né? Tanto que e o Grogu com o IG-12, né? Conseguem, né? Até meio que parar a briga do Axel Wolves e do Paz Vizsla, né? Consegue parar a briga dos dois. Muito bom. Então, caras, é um episódio ok, mas encheu bastante de informações, tá?
Existiu bastante informações que, cara, você assiste e termina o episódio com a cabeça tentando processar um monte de informações nesse sentido. Eu achei ok, mas foi muito bagunçado, tá? Só poderia meio que organizar um pouquinho melhor, cara. Porque assim, foi informação aqui e acolá, informação pra cá, informação aqui e acolá. Mas ok. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E ficamos por aqui. Valeu e até a próxima.